Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as relações de Girard, que são relações que existem entre os coeficientes de um polinômio e as raízes desse polinômio. E nessa videoaula vocês não vão me ver mesmo não, tá? Só me escutar. Então eu vou começar pegando um corpo K e as indeterminadas x1, x2 até xn e x. Então observem que eu tenho essas indeterminadas aqui. E vou olhar para o seguinte produtório. X menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3, que multiplica, etc., até x menos xn. Então, eu vou pegar o produto de todos esses fatores lineares aqui. É lógico que a gente pode olhar para esse produtório como sendo um polinômio com coeficientes em k e variáveis x1, x2, xn e x. Mas o que a gente vai querer é escrever esse produtório como sendo um polinômio só em x. E olhar para os coeficientes desse polinômio nesse anel aqui, em k de x1 até xn. Então, vou olhar para os coeficientes aqui e na indeterminada x. Então, como será a escrita desse polinômio, né, desse produtório aqui, como um polinômio em x? Então, para ver essa escrita, eu vou precisar da seguinte notação. Então, vamos chamar de S1 de x1, x2, xn, a soma de todos os monômios de grau 1 entre essas variáveis aqui, x1 até xn. Que vai ser nada mais é do que x1 mais x2 mais x3 mais etc. até o xn. S2 vai ser a soma de todos os possíveis monômios que eu consigo formar nas variáveis de x1 até xn de ordem 2, ou de grau 2. Que nada mais é do que x1, x2 mais x1, x3 mais x1, x4 mais etc. x1, xn, depois mais x2, x3, x2, x4, x2 até xn, por aí vai. Né? Então, observem que aqui pra gente a ordem não importa, né? x1, x2, isso aqui para mim é a mesma coisa que x2, x1. Então, aqui teriam todos os monômios, se eu faço o somatório de xj1, xj2, onde j1 é menor que j2. Isso aqui me dão todas as somas de todos os monômios possíveis de ordem 2, com essas variáveis aqui de x1 até xn. E por aí vai. S3 vão ser a soma de todos os possíveis monômios de ordem 3, com essas três, né, com essas variáveis x1 até xn. E vou até o Sn. Sn seria a soma de todos os monômios possíveis de grau n, né, que eu consigo formar com x1, x2, xn. Aí a gente tem um só, que é esse daqui. Tá? Então, essa é a nossa notação para esses SIs. Eu vou ter S1, S2, se eu tenho x1, x2, xn. Então, eu vou ter S1, S2, Sn, onde esse S são a soma de todos os monômios de grau 1, 2, 3, né, ou n, entre essas variáveis. Então, com essa notação, a gente tem o seguinte resultado, que aquele produtório, então lembra que o que está, né, do lado esquerdo aqui dessa igualdade é exatamente o produtório que a gente está querendo escrever como um polinômio só em x. Então, é o que esse resultado está me mostrando, que esse produtório, escrito como um polinômio em x, é dessa maneira aqui. Ou seja, ele é x elevado a n menos S1 x elevado a n menos 1, próximo aqui seria mais S2 x elevado a n menos 2, menos S3 x elevado a n menos 3, e por aí vai, até, né, eu chegar no x elevado a 0, então seria menos 1 elevado a n de Sn x elevado a 0. Então, essa é a escrita desse produtório aqui como um polinômio em x. Isso daqui é muito simples de ver, eu não vou apresentar a demonstração aqui nessa videoaula, mas ela está feita lá no livro, e a demonstração é fácil porque ela é uma demonstração por indução em N. Tá? Então, vou deixar vocês verem a demonstração disso lá no livro. Então, só copiei aqui o nosso polinômio, vou só fazer alguns exemplos, né, para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, se eu tiver um produtório, se eu tenho só duas variáveis, x1 e x2, e x, né, e tenho o produtório x menos x1 que multiplica x menos x2, o que esse resultado nos mostra é que isso nada mais é do que x2 menos S1 de x mais S2. Onde é lógico que S1 e S2 aqui são tomadas, né, nas variáveis x1 e x2. Se eu tiver, e lembrem-se que, né, não estou escrevendo, mas quem seria aqui, né, então vamos voltar aqui, que acho que vale a pena, quem seria S1 de x1, x2. Então, lembrando que S1 de x1, x2 são todas as somas possíveis de monômios de ordem 1 com x1 e x2, ou seja, é x1 mais x2.
E quem que é S2 de x1, x2 são todas as somas possíveis de monômios de ordem 2 com x1, x2. Então, aqui só tem um, que é x1 vezes x2, tá? Então, escrevi o nosso produto como um polinômio em x, onde os coeficientes, tá vendo, são polinômios aí em x1, x2. Se eu tiver um produtório de 3, x menos x1, x menos x2, x menos x3, então, por esse resultado aqui em cima, ele me garante que isso nada mais é do que x3 menos S1, x2, mais S2x menos S3. Ou seja, isso daqui é x3, agora S1 é nas três variáveis, né? Então, quem que vai ser S1? x1 mais x2 mais x3, aqui que multiplica x2, mais S2x, quem que é S2? A soma de todos os possíveis monômios de ordem 2 com essas três variáveis, então é x1, x2, mais x1, x3, mais x2, x3, x, menos o S3, que é a soma dos monômios de ordem 3, aqui só tem um, né? Quando eu falo ordem 3, é grau 3, né? x1, x2, x3, tá? Então, aí tá escrita desse produtório, né? Desses três fatores lineares aí, x menos x1, x menos x2, x menos x3, como um polinômio em x. E por último aqui coloquei, né, só para terminar, 1 com 4, só para terminar os exemplos aí, se eu tivesse produtório com esses 4 fatores, isso vai ser x4 menos S1, x3, mais S2, x2, menos S3x, mais S4. Onde quem que seria S1? x1 mais x2 mais x3 mais x4. Quem que seria S2? Todos os possíveis somas aqui de ordem 2 que eu posso ter. Então, x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4, x3, x4. E por aí vai, tá? Depois faço todas as somas aqui de ordem 3, monômios de grau 3. E aqui, por último, o último monômio aí de ordem 4, que é x1, x2, x3, x4. Então, dessa maneira, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo inicial, que era escrever esse produtório aqui, do lado esquerdo, como um polinômio em x. E vocês vão ver que essa é a chave para a gente achar as relações que a gente está procurando. Então, a gente tem o seguinte teorema, que eu estou chamando aqui de relações de Girard, que é o objetivo da nossa aula. Agora, vamos pensar que esses x1, x2, xn, eles são raízes de um determinado polinômio p de x, de grau n, dado por essa expressão aqui, a0 mais a1x mais a nxn. Então, eu estou supondo que x1, x2 e xn são n raízes desse polinômio p de x. Então, o que esse teorema aqui nos mostra que aqueles SIs, né, aqui estou chamando aqui de SJ, onde J varia de 1 até N, então eu tenho uma expressão para os SIs em função dos coeficientes desse polinômio, tá? Então, aqui, obviamente, que o lado esquerdo aqui dessa igualdade, né, é uma relação entre as raízes, porque agora eu estou supondo que x1 até xn são raízes desse polinômio, e o lado direito aqui é uma expressão envolvendo os coeficientes desse polinômio. Então, a gente tem uma relação entre as raízes e os coeficientes do polinômio. Então, eu fiz alguns exemplos aqui embaixo, só para vocês entenderem o teorema, e daqui a pouco a gente vai para a demonstração. Então, por exemplo, o que está me dizendo essa fórmula aqui em cima para j igual a 1? Então, se o j for igual a 1, ele está me dizendo que S1 de x1 até xn, né? Não escrevi aqui as variáveis, mas ele está me dizendo que o S1, quem que é o S1? É a soma de todos os monômios de grau 1. Nesse caso aqui, a soma de x1 até xn nada mais é do que menos 1 elevado a 1, que vai dar menos 1, de an menos 1 sobre an. Então, a soma de todas as raízes é sempre menos an menos 1 dividido por an. Por isso que a gente tinha que estar num corpo, né? Quem que vai ser o S2? S2 vai ser menos 1 elevado a 2, an menos 2 dividido por an. Como menos 1 ao quadrado é par, então isso vai ficar mais an menos 2 sobre an. E lembrando, quem que é S2? É a soma de todos os monômios de grau 2 que eu consigo formar com x1 até xn, né? Então, vou colocar um último aqui. Então, são todas as somas possíveis. E por aí vai. S3 vai ser menos 1 elevado a 3, que vai ser negativo, de an menos 3, dividido por an. E assim, dessa maneira, a gente tem aqui um etc, né? Até chegar no Sn, que é menos 1 elevado a n, an menos n, que é o a0, dividido por an. Então, eu tenho uma relação entre as raízes e os coeficientes desse polinômio. Então, vamos demonstrar. A demonstração desse teorema está baseado naquela expressão, né, do produtório que a gente escreveu como um polinômio em x. Olha como é que é simples agora. Então, eu copiei o resultado aqui para a gente lembrar o que eu quero mostrar.
Então, eu quero mostrar que se x1, x2 e xn são raízes de p de x, então essas relações aqui são verdadeiras, para todo j aí de 1 até n. Então, como x1, x2 e xn são raízes desse polinômio, observe que meu polinômio tem grau n, então a gente sabe que um polinômio, né, com coeficientes num domínio aí de integridade, no nosso caso aqui estava num corpo, mas basta estar num domínio, a gente sabe de grau n, a gente sabe que ele tem no máximo n raízes. Como eu estou afirmando que x1, x2 e xn, né, são n números aí, são as raízes desse polinômio, então esse polinômio p de x, a gente sabe que ele se fatora como sendo a n que multiplica x menos x1, x menos x2, que multiplica x menos xn. E observem que isso daqui é a n vezes o nosso produtório lá que a gente tinha, né, que a gente começou na aula de hoje. Então, meu p de x é exatamente o que está aqui, tá vendo? A n vezes o produtório. E o que a gente viu desse produtório? Que esse produtório se escreve como um polinômio em x dessa maneira que está aqui. E aí eu já coloquei que a demonstração termina aqui, porque agora é só analisar, né, coeficiente a coeficiente. Aí, né, igualdade de polinômios, a gente sabe que dois polinômios são iguais, se somente se seus respectivos coeficientes são iguais. Então, por exemplo, é lógico que do lado esquerdo aqui o coeficiente do termo de grau n é a n. Aqui também é a n. Então, a n é igual a n, não me diz nada. Mas vamos olhar para o coeficiente do termo, né, de x elevado a n menos 1. Então, a gente sabe que, né, no lado esquerdo aqui está exatamente o meu polinômio p de x. Então, o coeficiente de x elevado a n menos 1 é a n menos 1. E do lado de cá, lembra que a n está multiplicando aqui, então isso vai ser a n vezes menos S1. Vou deixar o menos aqui na frente, S1 de x1 até xn, né? Não estou escrevendo aí só para ganhar espaço. Então, ou seja, acabamos de mostrar que o S1, quem que é o S1? Menos a n menos 1 dividido por A1. Se a gente fizer isso com cada um dos coeficientes, né? Aqui observem que, vou fazer o último aqui, vamos pegar o último que está escrito aqui. Quem que é o coeficiente, né, do termo x elevado a zero, ou seja, o termo independente? Vai ser a n vezes menos 1 elevado a n vezes Sn, isso é igual a zero. Então, daqui, vou escrever aqui em cima que não tem espaço, a gente tira aqui o Sn, é a zero dividido por a n menos 1 elevado a n, que é o mesmo que, vou escrever aqui em cima, menos 1, né, elevado a menos n, a zero dividido por a n. Mas observe que menos 1 elevado a menos n tem o mesmo sinal que menos 1 elevado a n, né, a zero sobre a n. Tá? Mostrando assim, pela igualdade aqui dos coeficientes, a gente chega, né, nas relações de Girard aqui em cima. Tá? Então, vamos ver para que servem essas relações. Então, na verdade, as relações de Girard, elas não garantem a resolução da equação. Não é porque a gente tem essas relações que a gente vai conseguir achar as raízes de todos os polinômios, né, que a gente quer. Não, né, nos dão uma relação, algumas relações entre os coeficientes e as raízes desse polinômio. Então, a gente vai ter um sistema, né, ao escrever todas essas relações, mas muitas vezes a resolução desse sistema a gente não chega nas raízes da equação, tá? Mas elas ajudam. Se a gente tiver as relações de Girard mais alguma condição sobre as raízes, se a gente conhecer mais alguma coisa sobre essas raízes, aí sim a gente pode ter a solução da equação, né, chegar a encontrar todas essas raízes. Então, para terminar, vou fazer dois exemplos aqui com vocês. Um que está feito lá no livro, mas eu gostei, queria chamar a atenção aqui na aula, e outro eu peguei um exercício lá do livro. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é esse daqui. Determinar a soma dos quadrados das raízes do polinômio 3x5 menos 3x4 mais 2x3 mais x menos 1. Então, vocês vão ver que com as relações de Girard que a gente viu, a gente consegue resolver esse problema sem determinar as 5 raízes desse polinômio. Então, vamos chamar de x1, x2, x3, x4 e x5, essas raízes. E o que a gente quer? Então, eu quero encontrar quanto que é a soma desses quadrados aí. Mais x4 ao quadrado mais x5 ao quadrado. Então, a primeira observação é que a soma dos quadrados, essa soma de quadrados aí que a gente quer achar, ela é dada por isso daqui. x1 mais x2 mais x5 ao quadrado, menos 2 vezes a soma de todos os monômios de grau 2 que eu consigo formar com as variáveis de x1 até x5. Né? Então, isso aqui não tem nada a ver com as relações de Girard, é uma relação que a gente tem, né? Vocês fazem isso muito quando a gente tem
duas variáveis, né? Isso daqui, porque a gente completa quadrados aqui, né? Nada mais é do que isso daqui ao quadrado, menos 2 vezes x1, x2. Então, é só observar que isso daqui se estende para, né, 5 variáveis, que é o que a gente vai usar aqui. E aí aqui eu tenho que subtrair todos os monômios de ordem, né, de grau 2 aí, entre x1 até x5. Então, se a gente tem essa relação, aí acabou, né? Porque isso daqui é o que a gente está querendo encontrar. Então, observe que isso aqui nada mais é do que S1, x1 mais x2 mais x5, é o que a gente chamou de S1, de x1 até x5. Então, isso aqui está ao quadrado, então é S1 ao quadrado, menos 2 vezes, e isso daqui é a soma de todos os monômios possíveis de grau 2 com x1 até x5. Então, isso aqui, pela nossa notação, era o x2 de x1 até x5. Agora, pelas relações de girar, desculpa, a gente tem quanto que é S1 quanto que é S2, né? Vamos olhar para o nosso polinômio. Nosso polinômio, A5 é 3, A4 é menos 3, A3 é 2, A2 não tem, né? É 0, A1 é 1 e o A0 é menos 1. Então, quem que é, né? Então, quem eu quero descobrir aqui, quem que vai ser o S1? Vou fazer aqui em cima. O S1, pelas relações de Girard, a gente sabe que é menos 1 elevado a 5, então vai ficar menos 1. A índice n menos 1, no nosso caso o n é 5, né? O grau do meu polinômio é 5. Então, n menos 1 vai ser 4, então é A4 dividido por AN, dividido por A5. Então, o S1 menos A4, então é menos menos 3, vai ser mais 3. A5 é 3. Então, o S1 é 1. Então, isso aqui é 1 ao quadrado, menos 2 vezes. Agora, quem que é o S2? S2, deixa eu fazer aqui em cima. S2 a gente sabe que é menos 1 ao quadrado, então é mais. A índice n menos 2, então vai ser A índice 5 menos 2, que é A3, dividido por AN, que é A5. Quem é o A3? O A3 é 2, o A5 é 3, então S2 dá 2 terços. Então, isso aqui é 1 ao quadrado menos 2 vezes 2 terços. Tá? A soma de quadrados que a gente quer é 1 menos 4 terços, que isso é igual a menos, né, 1 terço. E lembrem-se que aqui, né, obviamente, isso aqui não são números reais, né, por isso que não nos causa estranheza essa soma de quadrados aqui da negativa, porque a gente tem raízes complexas aqui no meio. Tá? Então, tá aqui a soma dos quadrados que a gente queria sem calcular, né, nenhuma raiz desse polinômio. Então, isso foi possível através das relações que a gente conhecia entre as raízes, né, denominadas aqui de x1, x2 até x5, e os coeficientes desse polinômio. Então, nesse exemplo, a gente quer resolver x3 mais 2x2 mais 3x mais 2 igual a 0, né? Então, coloquei na forma de equação, ou seja, achar as raízes desse polinômio que está aqui do lado esquerdo, sabendo que a soma de duas de suas raízes é igual à terceira raiz. Então, aqui é um exercício que eu peguei lá do livro, então eu vou resolver pelas formas, né, de Girard, que a gente viu como uma aplicação, mas é óbvio que aqui, se vocês observarem, a gente sabe resolver essa equação aqui também de outra maneira. Né? Aqui é um polinômio de grau 3, se vocês olharem aqui para esse polinômio, menos 1 é uma raiz dele. Né? Aqui a gente tem menos 1, aqui vai ficar mais 2, menos 3, mais 2, então a gente vê que isso aqui é 0. Né? 1 menos 3, menos 2, mais 2, 0. Menos 1 é raiz, então a gente acharia facilmente as outras duas raízes desse polinômio, né? Bastando fatorar, dividi-lo aí por x mais 1, a gente teria um polinômio de grau 2, e aí a gente saberia achar as raízes. Mas vamos fazer aqui pela relação de Girard, só para vocês verem, que acaba que não vai dar muita conta, porque é um polinômio, né, de grau 3, mas para vocês entenderem aí onde que se aplica, né, as relações de Girard, quando às vezes a gente não conhece, né, uma raiz aí de maneira mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? Vou primeiro, né, descobrir as relações que eu tenho. Então, quais as relações que a gente conhece? Então, no nosso caso aqui, o A3, vamos supor que x1, x2 e x3 são as raízes, né, que eu estou procurando. Eu sei que A3 no meu polinômio é 1, A2 é 2, A1 é 3 e A0 é 2. Então, as relações de Girard me dizem que S1 é menos 1 elevado a 1, né, que vai dar menos 1. A índice n menos 1, o n é 3, né, no nosso caso o polinômio tem grau 3, então aqui vai ficar A2
dividido por A3. O A2 é 2, então vai ficar menos 2, dividido por A3, que é 1. Então, eu tenho que S1 é menos 2. É a primeira relação. Mas quem que é S1? S1 é a soma de x1 mais x2 mais x3. Isso aqui é menos 2. A outra relação, vamos aqui para o S2. Quem seria S2? Menos 1 elevado a 2, que é mais 1. A, 3 menos 2. Então, A índice, né? 3 menos 2, que é A1, dividido por AN. A1 é 3, A3 é 1, então o S2 é 3. Quem que é o S2? A soma de todos os monômios de grau 2 entre x1, x2 e x3. Né? Então, aqui S2 é igual a 3, então é x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3, isso é igual a 3. E a última relação de girar é o S3. Quem que é o S3? S3 é menos 1 elevado a 3, que é menos 1. A, índice 3 menos 3, que é o A0, dividido pelo A3. Quem que é o A0? Ele é 2, né? Tem um menos aqui na frente. O A3 é 1. Então, isso aqui dá menos 2. Então, S3 é menos 2, me dizendo que quem que é S3 é a soma de todos os monômios possíveis aí de grau 3, né, as componentes homogêneas aí de grau 3 entre x1, x2 e x3. Que eu só tenho essa daqui, então isso aqui é menos 2. Então, esse daqui seria o sistema linear que eu teria. Observe que eu tenho mais uma informação. Ele me diz que a soma de duas de suas raízes é igual à terceira raiz. Né? Então, ele me disse aí que x1, por exemplo, né, soma de duas raízes, x1 mais x2 é igual a x3. Mas antes eu queria só resolver esse sistema aqui sem essa condição, para vocês verem que, nesse caso, a gente não consegue, só a partir desse sistema aqui, que são só as relações de Girard, que a gente conhece, achar as raízes dessa equação. Então, vamos primeiro basear só nesse sistema aqui, depois a gente acrescenta essa outra informação, tá? Então, deixa eu copiá-las para cá. x1 mais x2 mais x3. Aqui eu vou ter x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3 e aqui a gente tem x1, x2, x3. Então aqui era menos 2, 3 e menos 2. Menos 2, 3 e aqui era menos 2. Então aqui se eu tiro, por exemplo, multiplico essa equação aqui, pega essa segunda equação, multiplica por x3. Então vai ficar x1, x2, x3 mais x1, x3 ao quadrado mais x2, x3 ao quadrado é igual a 3x3. Aí x1, x2, x3, usando a equação de baixo, é menos 2. E aqui eu posso colocar x3 ao quadrado em evidência, vai sobrar x1 mais x2 é igual a 3x3. Que se eu usar a equação de cima, x1 mais x2 é menos 2 menos x3. Então, isso aqui vai ficar mais x3 ao quadrado. Quem é x1 mais x2? Menos 2 menos x3 é igual a 3x3. Então, olha o que acontece na hora que a gente resolve isso daqui. Menos 2 x3 ao quadrado, menos x3 ao cubo. Vou passar para cá, menos 3x3 é igual a 0. Ou seja, chegamos nesse polinômio aqui, menos x3 ao cubo, menos 2x3 ao quadrado, menos 3x3, menos 2 igual a 0. E se vocês observarem, se vocês voltarem lá no início, esse polinômio é exatamente o polinômio que a gente está tentando achar as raízes. Ou seja, para eu achar x3, eu volto lá no polinômio inicial. Aqui, ó. x3 mais 2x2 mais 3x mais 2. Aqui só é o menos ele, né? Mas isso é igual a 0, se somente se você multiplicar por menos 1 aí, isso também é igual a 0. Então, isso para mostrar que só as relações de Girard, tá vendo? Talvez não são suficientes para encontrar as raízes, né, de um polinômio sempre. Aquele resultado não garante a resolubilidade da equação. Então, por isso que às vezes aqui eu tenho mais uma condição, aí vocês vão ver que às vezes acrescentando outra condição, aí sim a gente consegue a solução da equação. Então, no nosso caso aqui, a gente tem esse sistema aqui, x1 mais x2 mais x3, x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3, e aqui eu tenho x1, x2, x3,
Só copiar os valores aqui, eram menos 2, 3 e menos 2. Então, menos 2, 3 e menos 2. E ele me deu a informação adicional, lembra que a soma de duas raízes é igual à terceira. Então, agora sim, com esse sistema aqui, isso é suficiente para eu achar as raízes daquele polinômio que a gente começou, né? Resolver aquela equação. Então, por quê? Então, vamos pegar isso daqui, jogar aqui na primeira equação. Então, se eu substituo aqui, o que eu vou ter? x1 mais x2, então eu vou ter x3 mais x3 é igual a menos 2. Ou seja, 2x3, né? Aqui no lugar de x1 mais x2, eu substituí x3. Então, ficou x3 mais x3, 2x3 é menos 2, x3 é menos 1. Que lembra-se, era a raiz que a gente conhecia lá, né? Se a gente fosse olhar aquele polinômio, a gente já conhecia essa raiz, mas a gente está supondo que não conhecia ela. Então, eu acabei de encontrar uma raiz, x3 é menos 1. Aí, se você volta nas outras duas equações, então vai ficar x1, x2, estou voltando na segunda aqui, menos x1, menos x2 é igual a 3. E a terceira equação me diz que x1, x2, né, o x3 é menos 1, então vai me dizer que x1, x2, já multipliquei por menos 1 aí, é igual a 2. Então, agora eu tenho esse sisteminha aqui. Se, por exemplo, aqui x2 é 2 dividido por x1, obviamente que a gente já observou que nenhuma delas é zero, né? Nenhuma das raízes. Zero não é raiz desse polinômio. Então, posso escrever isso daqui, substituo na de cima, o que a gente vai ter? x1 vezes 2x1 menos x1 menos 2 sobre x1 é igual a 3. Então, isso daqui, se eu tiro um mínimo múltiplo comum aqui, então fica 2x1 menos x1 quadrado menos 2 é igual a 3. Então, o que a gente vai ter finalmente aqui? Menos x1 quadrado, né? Já vou multiplicar aqui 3x1, então menos x1 menos 2 igual a 0. Ou seja, x1 é solução dessa equação do segundo grau aqui. Então, vou achar duas soluções aqui para x1. Essas duas soluções, obviamente, uma é a x1, né? A outra é a x2. A hora que eu pego um valor aqui de x1, substituo aqui no x2, eu vou ter, né, a outra solução, tá? Então, se eu tenho mais espaço aqui, eu não tenho mais espaço para continuar, mas aqui acredito que, né, é tranquilo para vocês terminarem. Né? Vamos achar x3 está aqui, achamos, aqui está claro que a gente consegue achar x1 e x2, né, a partir desse sistema com essa relação aqui acrescentada, tá? Então, foi uma informação dada no enunciado do problema. Então, deixo vocês terminarem o restante desse exemplo, tá bom?